Olá, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, conforme nós combinamos, né, na última aula presencial, essa nossa aula do dia 2 de março, eu vou disponibilizar aqui no meu canal. Peço que todos assistam e comentem dizendo o seu nome, para que eu possa contabilizar a presença de quem veio, tá certo? Se possível, após assistirem, curtam, comentem dando sugestões positivas ou negativas, porque hoje, especialmente a aula que seria presencial, junto com vocês, será uma aula virtual, certo? Neste canal. Eu também vou disponibilizar, na verdade, já até coloquei no YouLife, um estudo dirigido que vai tentar, com algumas questões, né? Uma lista de questões para vocês debaterem, tentarem fazer sozinhos ou em grupo, para debater os assuntos que nós ministramos tanto na aula passada como nesta, certo? Que nós hoje vamos tentar finalizar o assunto que diz respeito à organização da administração pública. Bom, então, vamos à nossa aula e, se Deus quiser, nós vamos ter sucesso aí, vocês vão assimilar bem o nosso assunto. Bom, vou compartilhar com vocês os assuntos que nós, desde onde nós paramos. Beleza? Só um minuto. Só um minuto que eu vou compartilhar com os amigos. Meus amigos, na última aula nós tínhamos parado aqui, né? Nós já tínhamos visto aqui as entidades políticas, que são a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Essas entidades políticas resultam de uma descentralização política e também estão associadas ao fato de que a nossa forma de Estado é uma federação. Nós tratamos disso na aula presencial. E nós também abordamos a ideia de entidades administrativas, que são forma de descentralização administrativa. Elas são pessoas jurídicas, autônomas, né, independentes, compreendem as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. A criação dessas entidades administrativas pela administração pública compreende um fenômeno que se chama na doutrina de descentralização administrativa. Nós chegamos a ver isso, certo? E até fizemos a leitura desse slide no dia da nossa aula. E também nós falamos um pouco do fenômeno da desconcentração, que está associada à ideia de quando uma entidade política cria órgãos dentro dela, na sua infraestrutura. E essa desconcentração é uma especialização de funções através da criação de órgãos que não possuem personalidade jurídica própria, mas que executam atividades da administração diretamente, certo? As entidades administrativas, por serem pessoas jurídicas autônomas, independentes, criadas pela própria administração, essas entidades administrativas, elas compõem o que nós chamamos de administração indireta, certo? Administração indireta. Beleza. Então, vamos continuar nossa exposição para nós tentarmos vencer esse assunto. Nós chegamos até a ler, também na aula passada, esse slide, eu estou só retomando, certo? A descentralização política ocorre quando há transferência de competência de um ente político para outro ente político. Eu disse a vocês que no período do Império, nosso Estado brasileiro era um Estado unitário. E após a proclamação da República, o nosso Estado, que era unitário, se transformou em um Estado federal, né? Onde, com a divisão, diríamos, das atribuições políticas entre a União e os Estados federados, certo? Esse assunto é um assunto de direito constitucional que eu estou trazendo para vocês apenas para retomar e para poder introduzir a ideia de descentralização administrativa, que é diferente de descentralização política. Por quê, professor, diferente? Porque na descentralização administrativa, o ente político, a entidade política, cria pessoa jurídica nova ou autoriza a criação de pessoas jurídicas novas
especializadas em determinadas funções, transferindo para essas o dever de prestar determinados serviços públicos ou determinadas atividades públicas. E aí essa pessoa jurídica criada ou cuja criação foi autorizada pela administração pública, ela vai compor o que nós chamamos de administração indireta, certo? Então, a descentralização administrativa pode se dar tanto a particulares, inclusive pessoas físicas, como também a entidades administrativas. Certo, meus amigos? Então, vamos seguir. A descentralização das atividades administrativas, ela pode se dar por duas formas principais, ok? A primeira delas chama-se descentralização por outorga e a segunda, descentralização por delegação. Lembrando que o Estado, em relação aos serviços públicos, ele é sempre o titular do dever de prestar esses serviços públicos. Todavia, ele pode fazer essa descentralização administrativa. E as duas formas de descentralização, como eu disse, são descentralização por outorga e descentralização por delegação. A descentralização por outorga, meus amigos, ela ocorre quando o Estado cria uma outra entidade e a ela transfere, por meio de lei, determinado serviço público. Então, a descentralização por outorga é aquela que se dá entre o Estado e as entidades administrativas criadas ou por lei do próprio Estado ou autorizadas a sua criação por lei. Essas entidades administrativas são pessoas jurídicas próprias, autônomas. E elas podem ser enquadradas em 4 subtipos: autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Pessoas jurídicas autônomas, certo? Não compõem a administração direta, ela compõe a administração indireta, certo? E, normalmente, quando o Estado faz essa delegação por outorga, essa delegação é feita por prazo indeterminado, né? É isso que acontece com a delegação por outorga. Professor, um exemplo de delegação por outorga: os serviços previdenciários, a gestão da previdência pública, dos benefícios a serem oferecidos àqueles que têm direito previdenciário de aposentar, auxílio-doença. A administração pública, politicamente, decidiu que esse serviço de previdência pública deveria ser prestado por uma autarquia, uma pessoa jurídica própria. Essa autarquia é conhecida como INSS. O INSS é uma autarquia federal, Instituto Nacional de Seguro Social. Ele é uma instituição da administração indireta, certo? Que não tem uma subordinação direta à União Federal. Ela possui apenas uma vinculação, um controle através de vinculação. Mas o INSS é autônomo, é independente, atua com orçamento próprio, certo? Não tem uma relação de subordinação direta. O INSS não é um órgão da administração federal. Ela é uma pessoa jurídica, é uma entidade administrativa autônoma, criada por lei. E também existem outros exemplos, né? Nós temos aí sociedade de economia mista, empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública, criada por, autorizada a sua criação por uma lei, né? E criada no formato de uma empresa pública, certo? Capital completamente público na sua formação. E atua no mercado prestando serviços bancários, né? Gerencia o sistema de financiamento habitacional, tem parcerias com o Estado brasileiro, com a União, na distribuição daqueles benefícios para as pessoas de baixa renda, né, como Bolsa Família, que são sacados normalmente na Caixa Econômica, certo? Então, nós temos a descentralização por outorga, que é essa que eu estou apresentando, e agora nós vamos passar também a abordar a descentralização por delegação. Quando é que ocorre a descentralização por delegação? Ela ocorre quando o Estado transfere, através de lei, de contratos ou de atos unilaterais,
apenas a execução de determinados serviços, para que o ente delegado preste em seu próprio nome e por sua conta e risco, cabendo ao Estado apenas uma fiscalização dessa prestação de serviço. Veja, esse procedimento de descentralização por delegação se dá com as concessionárias do serviço público e as permissionárias do serviço público, certo? Normalmente se dá através de um contrato. Nós não vamos entrar agora num debate profundo sobre a lei de concessões e permissões, sobre a lei de PPA. Essas são leis específicas que autorizam, que regulamentam como se deve dar essas concessões, direito do concessionário, essas permissões públicas, tá certo? Mas, nesse momento, eu quero que vocês entendam que o Estado, através de lei, ou contrato, ou ato unilateral, repassa a execução de determinado serviço a um particular. E esse particular, a partir dali, vai prestar esse serviço por sua conta e risco, podendo, inclusive lucrar com esse serviço, né? Lucrar com esse serviço. Existem várias regras na lei de concessões, na lei de PPAs, para que essa concessão seja realizada. É preciso se fazer uma licitação na modalidade de concorrência, no caso de concessões, ou diálogo competitivo. A gente vai debater isso numa aula específica, quando formos tratar a lei de concessões e lei das PPAs, tá certo? Mas importante que a gente saiba que há uma diferença aqui entre a descentralização por delegação e a descentralização por outorga. Por delegação, ela é encaminhada para pessoas jurídicas de direito privado, certo? Que vão exercer, são particulares, na verdade, né? Que vão exercer a prestação desse serviço por sua conta e risco. É feito por prazo determinado, certo? E isso é o que ocorre, por exemplo, com as concessionárias e permissionárias de serviço público. Professor, me dê um exemplo aí de concessão de serviço público. Por exemplo, nós temos a energia elétrica. Né? Nossa energia elétrica é um serviço público que deve ser prestado, cuja titularidade é do Estado. Só que através de um leilão, né, foi delegado por meio de uma autorização legal, para um particular, que hoje é a empresa chamada Neoenergia, aqui no Rio Grande do Norte. Antigamente era a Coserno, né, que ela foi, dizem, privatizada, portanto, o seu capital foi adquirido pelos particulares, pela iniciativa privada, e hoje a prestação, a execução desse serviço público cabe a essa empresa privada. Um contrato de concessão para fornecer e distribuir a energia elétrica no Rio Grande do Norte, por exemplo. Certo? Então, na descentralização, é importante que vocês atentem para diferenciá-la do que nós chamamos de desconcentração, há sempre uma nova pessoa jurídica. E não há uma hierarquia entre as pessoas jurídicas, mas sim um controle, uma fiscalização. Ou seja, quando há uma descentralização, o Estado, que é o titular do serviço público, o titular daquela atribuição, ao delegar, ele permanece titular, mas ele ainda fica com o poder de fiscalizar a execução, de fiscalizar e de controlar a prestação do serviço público por meio das regras legais que vão regular, né, essa concessão ou essa delegação por outorga, através da lei que cria uma autarquia federal, por exemplo, certo? Então, em resumo, meus amigos, descentralização é diferente de desconcentração. Descentralização pode se dar de duas formas, por outorga ou por delegação. Por outorga é quando o Estado passa o serviço diretamente a uma entidade administrativa, certo? Já por delegação é quando o Estado passa a execução do serviço para a iniciativa privada, por meio de concessões ou permissões. E esse ente privado, né, que não faz parte da administração pública, ele é responsável por executar o serviço sob sua conta e risco. Ok? Essa é a diferença. Então, continuando aí a nossa exposição, nós vamos seguir aqui com o nosso compartilhamento aqui dos nossos slides, tá certo? Vamos lá. Desconcentração, portanto, eu já acabei adiantando, ela é diferente de descentralização.
porque desconcentração surge quando a entidade da administração encarregada de executar um ou mais serviços distribui competências e atribuições dentro da sua própria estrutura. Okay? Então, nós temos, por exemplo, a União, é o Estado, a administração direta. Ela tem o dever de prestar um serviço público de segurança pública. E dentre os órgãos autorizados a prestar o serviço de segurança pública está a Polícia Judiciária, Polícia Federal, no caso. A Polícia Federal, ela é organizada, ela tem o departamento, ela tem o Ministério da Justiça, que está a qual ela está subordinada, tem o Departamento de Polícia Federal, e dentro do Departamento de Polícia Federal tem várias superintendências, delegacias de Polícia Federal, e toda essa estrutura, ela não tem personalidade jurídica própria, ela está submetida a um controle hierárquico dentro da própria União. Portanto, não há uma criação de pessoa jurídica quando nós promovemos o que nós chamamos de desconcentração. No caso de descentralização, haverá sempre a participação de uma pessoa jurídica diferente daquela que delegou o serviço, ou que descentralizou o serviço. Na desconcentração, isso não acontece. Certo? Se uma atividade administrativa é deslocada dentro da mesma pessoa jurídica, o nome disso é desconcentração. Bom? Como, por exemplo, aqui eu trouxe nesse slide, né, quando o presidente da República manda que determinado serviço seja transferido para o Ministério A ou o Ministério B. Né? O Ministério da Saúde, por exemplo, no âmbito nacional, é o responsável aí pela gestão do SUS, mas é uma gestão compartilhada com estados e municípios. Ou seja, o serviço público de saúde que deve ser prestado pelo Estado brasileiro está aí subdividido em 3 esferas, cabendo ao Ministério da Saúde algumas atribuições previstas na lei do SUS, cabendo aos estados algumas atribuições previstas na lei do SUS e cabendo aos municípios outras atribuições previstas na legislação do SUS. Então, sempre que nós falamos em desconcentração, nós temos aquela relação de hierarquia, certo? Entre os que prestam serviço e os hierarquicamente superiores. Tá bom? Tomara que eu tenha sido claro com vocês. Importante vocês saberem essa diferença. Descentralização, desconcentração. Descentralização, pessoa jurídica sendo prestadora do serviço, assumindo a atividade cuja titularidade era do Estado diretamente, mas que ele resolveu delegar por outorga, transferindo toda a titularidade, tudo, ou delegar através de concessões, né? Ou fazer por delegação, né? Uma descentralização por delegação. E aí, no estado, o Estado permanece o titular do serviço, mas aí o particular que assume o serviço vai ser responsável pela execução. Mas são sempre pessoas jurídicas diferentes. A desconcentração é a divisão de competências dentro da própria administração, ou dentro da própria entidade administrativa. Beleza, meus amigos? Tranquilo, né? Então, vamos seguindo aqui, na nossa exposição. Primeira questão, né? A gente refletir aqui. A descentralização ocorre para uma nova pessoa jurídica. Esta vai receber a titularidade ou a execução do serviço? Eu até já adiantei um pouco, né? São 2 situações. Vai depender do tipo de descentralização. Se a descentralização for por outorga, quem vai receber o serviço vai ser o titular e, ao mesmo tempo, o responsável pela execução do serviço. Nesse caso, a transferência se dá sempre por lei. É uma mudança grave na administração. Então, é preciso um acordo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para que, politicamente, se outorgue o serviço, cujo titular inicialmente era o Estado, para uma entidade da administração indireta. Certo? Isso é sempre feito através de lei, certo? Então, no caso de uma delegação por outorga, é transferido não só a execução, mas também a titularidade. Quando se trata de descentralização por delegação, nós já dissemos que há apenas a transferência da execução do serviço. Nós não temos a transferência da titularidade, portanto, o Estado permanece titular daquele serviço, certo? Nesse caso, meus amigos, a delegação pode ocorrer por lei, quem pode o mais, pode o menos, quando o serviço é transferido para a administração indireta de direito privado, ou seja, empresa pública e empresa de economia mista, sociedade de economia mista. Nesse ponto, a doutrina é divergente, pois há quem defenda
que é tudo que seria modalidade de outorga, né? Então, veja, como eu disse, delegação por outorga, ela é dada por lei, né? Dentro daquelas 4 possíveis entidades que existem na administração indireta. Sociedade de Economia Mista, autarquia, empresa pública e fundações públicas, certo? Ainda é possível se realizar, como eu disse, a delegação através de um contrato. E, nesse caso, a delegação, quando ela se dá por contrato ou por ato unilateral, o serviço vai ser prestado, a execução do serviço passará a ser feita por um particular. Esse não recebe a titularidade, mas o dever de executar o serviço. Isso aqui é um resumo do que nós já tratamos, tá certo? Há alguns autores que dizem que a permissão é ato unilateral, mas a lei hoje em dia já expressa, já houve um debate sobre se delegação através de permissão deveria ser considerada como um contrato, como um ato precário. Hoje, a lei de concessões e permissões diz que tanto a concessão como a permissão exigem licitação prévia e devem ser realizadas através de um contrato, né? A única forma, hoje em dia, de delegação de serviço público ou de bem público, né? Seria a autorização. A autorização continua sendo realizada de forma unilateral pela administração, todavia, de forma precária, certo? Então, porque existem 3 modalidades, né? De delegação de serviço público ou, então, de uso de bem público, que são coisas diferentes, né? No caso nós temos a permissão, a concessão e a autorização. A concessão é a mais complexa, exige um processo licitatório mais complexo, geralmente é utilizada para grandes serviços, contratos de grande vulto. Nós também temos as permissões, também previstas na lei de concessões, que nós não vamos nos dedicar agora detalhadamente, e nós temos, por último, a autorização de prestação de serviço. Esse, sim, um ato que é unilateral, precário, que a administração transmite ao particular de forma discricionária, tentando, inclusive, atender o interesse que é da administração, mas também é do particular, certo? A delegação por ato administrativo é excepcional e só pode ser feita aos particulares, por exemplo, a autorização de serviço, né? É o que nós tínhamos apresentado. Atenção! O serviço notorial é uma situação especial, não entra nessa lista. Trata-se de uma delegação de função prevista no artigo 236 da Constituição Federal. Então, quando vocês estiverem estudando aí, por exemplo, para cartórios, né? A pessoa trabalhar em cartório é uma coisa muito boa, ser titular de um ofício de registro, é um trabalho bastante com excelente remuneração. Mas para poder receber essa delegação prevista na nossa Constituição, é preciso um concurso público, muito concorrido, muito difícil, exige elevado nível de estudo. Mas depois que você entra, meu amigo, a depender do cartório que você fique, é uma das profissões mais valorizadas dentro do Estado brasileiro, né? Porque é uma atividade de natureza privada que presta um serviço público, exerce uma função pública, né? Exerce um munus público. Então, o serviço notorial aqui, portanto, não se enquadra naquelas delegações e concessões da lei de concessões, que nós temos tratado até agora, como, por exemplo, a delegação do serviço de água encanada, de gás, de energia elétrica, cujo exemplo eu já dei há alguns minutos atrás. Tá bom, meus amigos? Vamos seguindo aqui na nossa exposição, na nossa aula. Eu peço a vocês, ao longo da aula, que, tendo alguma dúvida, né, poderão mandar e-mail para mim, certo? Ou tirar dúvida na próxima aula, já que eu deixei lá no YouLive, na nossa aula, meus queridos alunos aqui da UNP, uma lista de exercícios, justamente para que vocês façam após essa aula, após ler esse material, e na próxima aula, que será presencial, a gente possa debater essas questões e revisar com vocês esse assunto que nós pretendemos finalizar na data de hoje. Tá bom? E peço a vocês, repito, que comentem nesta aula, nessa videoaula, coloquem aí sugestões positivas, críticas positivas ou críticas negativas, tenho o maior prazer em recebê-las, e também coloquem os seus próprios nomes para que eu possa registrar a presença de vocês nessa aula, porque isso aqui está sendo uma aula oficial, e aula dada, conteúdo, né? Aula ministrada, conteúdo dado, certo? Então,
Hoje nós vamos vencer esse conteúdo como se estivéssemos numa aula no dia 2 de março, presencial, certo? Então, vamos continuar na nossa exposição aqui. Meus queridos amigos. Beleza. Só um minuto. Não é essa que eu quero. É essa daqui. Isso. Vamos lá. Entendido aí o que é centralização e descentralização, né? Beleza. Então, agora vamos para os próximos passos. Professor, o senhor falou da desconcentração. Vamos agora, então, falar do fenômeno, né? Do que a descentralização criou e do que a desconcentração criou, né? Eu disse a vocês que a administração direta, considerando que nós vivemos no Estado federal, certo? Nosso Estado tem várias unidades federativas, conforme prevê o artigo 1º da Constituição, nós vivemos numa república federativa, certo? Essa república federativa é constituída de 4 entes políticos: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, certo? Os territórios, só para lembrar vocês, eles não são entes políticos. Hoje eles não existem mais, mas ainda é possível a sua criação, conforme a Constituição prevê, mas eles não existem mais. Então, eles são considerados autarquias, são considerados algo como autarquias federais, caso venham a ser criados. Portanto, não são considerados entidades políticas. As entidades políticas são apenas essas 4: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Inclusive, isso pode cair numa questão que vocês vão fazer da UAB, e aí o examinador vai colocar lá territórios como entidade política, ou como ente político, e não é correto essa afirmação, certo? Então, vamos lá. Como é que se dá a relação jurídica entre o Estado e seus agentes? Essa é uma pergunta, né? Porque o Estado, como eu disse, pode prestar o serviço diretamente. Por exemplo, serviço de segurança pública, serviço de defesa nacional, certo? Serviço de saúde pública. O Estado pode prestar esse serviço diretamente, né? Nós temos aí o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Serviço de educação, o Estado também pode prestar serviço de educação. Nós temos aí nos municípios, sendo responsável pela, segundo a Constituição determina, pela prestação do serviço de educação infantil, educação básica. Os estados são responsáveis, conforme a Constituição, pelo estudo e pela educação de nível médio, né? E no caso da União, a responsabilidade dela é a prestação dos serviços, e aí esses serviços são de educação de nível superior, né? Esses serviços são de titularidade da União. Alguns esses 3 últimos serviços que eu falei, saúde e educação, eles podem ser também prestados de forma paralela pela iniciativa privada. Tanto é que nós temos escolas privadas. Mas quando a administração vai prestá-los, no âmbito dos municípios, por exemplo, essa prestação pelo município, né, nas creches, por exemplo, e educação infantil, decorre de uma desconcentração dos serviços do município, de uma prestação direta pelo município, certo? Então, a gente agora vai refletir assim, poxa, então, como é que se dá a relação entre o Estado e os seus agentes? Ou seja, porque o Estado, ele sempre atuará na prestação de serviços através dos seus agentes, que são chamados agentes públicos. Então, como é que se fundamenta, como é que se fundamentou, como é que se construiu historicamente essa relação entre os agentes do Estado que, de fato, executam os serviços diretamente em nome do Estado, esse Estado, né, essa organização jurídico-política que nós debatemos ali na primeira aula que foi presencial. Vamos lá. Para esclarecer essas relações, surgiram teorias ao longo da história, teorias de direito administrativo, para poder tentar esclarecer melhor como é que essa relação se dá. E a primeira teoria é conhecida como teoria do mandato, certo? Para a teoria do mandato, o Estado e o agente celebram um contrato de mandato para a sua representação, certo? Essa teoria demonstrou-se um pouco inadequada para o nosso sistema, pois a relação entre os agentes públicos que prestam serviços públicos
e o Estado não se dá no nosso sistema através de contratos. Os agentes públicos, em regra, ao executarem as suas tarefas em nome do Estado, o fazem a partir de uma autorização legal. Ou seja, esse vínculo, ele decorre de lei e não de uma relação contratual. Certo? Foi daí que surgiu, né, com as críticas a essa teoria do mandato. Certo? Se perguntou, quem vai assinar este contrato? Né? Como é que o Estado vai assinar um contrato com a gente? Se o Estado precisará sempre ser representado por um agente público. Então, não só pelo primeiro motivo de que essa relação se dá através de um regime legal, em regra, como também a dificuldade de encontrar como é que o Estado, que é uma pessoa jurídica, vai executar o ato de assinar o contrato. O Estado não consegue assinar o ato, porque o Estado é uma organização jurídica, mas que sempre, para a sua ação, exige a atuação de agentes, de pessoa humana, né? Que vai executar a vontade do Estado, representando o Estado. Certo? Então, essa teoria do mandato, ela não é uma teoria aceita no nosso sistema. O Estado não pode agir sem uma pessoa física que execute a sua vontade. Essa teoria tem essa limitação. Certo? Então, depois, percebendo-se essa limitação, surgiu a teoria da representação. Certo? Diz que essa teoria da representação diz o seguinte, ó, a relação entre o Estado e o agente público ocorre como na tutela e na curatela. O agente público seria equiparado ao representante de pessoas incapazes, como se fosse um tutor ou curador do Estado. Eu não sei se vocês já estudaram direito civil, né? Mas quando o indivíduo é considerado incapaz, ele precisa ou de um tutor ou de um curador, certo? O tutor, e, portanto, as ações desse indivíduo que é considerado incapaz nunca são executadas diretamente por ele, sempre pelo tutor ou pelo curador, tá certo? Tutor é um nome que se dá àquele que é responsável por pessoas completamente incapazes, certo? E o curador é uma figura que o direito civil prevê para aqueles que, muitas vezes, apesar de terem já possibilidade de executar os seus atos, não são encontrados para poder executar esses atos por si só, e o seu patrimônio precisa ser administrado por alguém. Seu patrimônio, as suas relações jurídicas. Aí o judiciário nomeia um curador para administrar aquele patrimônio, já que não se tem notícia, né, de onde estaria esses bens, certo? Então, o curador é alguém que serve mais para administrar os bens daquele que não está sendo possível exercer o ato de gestão dos seus próprios bens. Já o tutor, ele representa, atua em todos os atos a serem realizados pelo menor do qual ele é responsável, ele é representante, certo? E aí, essa teoria, esses institutos, né, seriam utilizados sempre que se fizer presente o incapaz. O tutor e o curador é utilizado como quando se tem incapaz. E aí a gente acaba dizendo, portanto, que o Estado é incapaz. Mas o Estado é uma pessoa jurídica incapaz, e o conceito de incapacidade no direito civil tem a ver com a impossibilidade de realização dos atos, né? E, portanto, o Estado não pode ser visto como uma pessoa jurídica incapaz. Ora, se o Estado é titular de direitos, se o Estado é responsável por vários serviços públicos, por garantir a nossa soberania, garantir a nossa segurança pública, prestar serviço de saúde, administrar os recursos que recebe através da tributação e transformá-los, né, e utilizá-los para a implantação de políticas públicas, como é que nós poderíamos dizer que esse Estado é incapaz? Né? Essa teoria foi criticada por isso, porque o Estado ele é responsável, inclusive pode ser responsabilizado civilmente. Existe toda uma teoria de responsabilidade civil do Estado, que nós vamos estudar ao longo do nosso curso, certo? O Estado pode causar dano a outrem e ser responsabilizado por esse dano causado a outrem, a um particular. Então, a teoria da representação também se mostrou um tanto quanto insuficiente
para descrever essa relação que há entre o Estado e os seus agentes. E aí, por último, nós tivemos uma teoria que eu vou apresentar agora para vocês, que é a teoria da imputação, certo? Teoria da imputação, ou seja, a lei imputa a um agente público aquilo que é a vontade do Estado. E essa é a teoria mais aceita hoje em dia pela doutrina administrativista e pelo sistema brasileiro. Tá bom, meus amigos? Então, fiquemos atentos a isso. Foram 3 teorias, e a teoria que é mais aceita pelo sistema brasileiro, mais aceita pela doutrina e aplicada na nossa vida jurídica, né, na nossa vida jurídica, científica, é a teoria da imputação. Professor, o que é que a teoria da imputação diz? Vamos lá. Vamos aprender agora. Essa teoria da imputação, também chamada teoria do órgão, certo? Diz o seguinte, ó, toda relação jurídica que ocorre entre o Estado e o seu agente decorre de previsão legal. Então, e essa previsão legal, portanto, imputa ao agente o poder de agir em nome do Estado. O poder de agir em nome do Estado é imputado ao agente público para que este, através de prerrogativas, determinações previstas em lei, certo? Possa transformar a vontade do Estado, que é a sociedade política organizada, em uma ação concreta. Certo? Ou seja, além da vontade do Estado ser constituída através da ação do agente, este agente deve conduzir suas ações com base especificamente na lei. Certo? De modo que essa vontade acaba sendo única, né? Lembrando, né, do princípio da administração pública, lá presente no artigo 37, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio expresso do direito administrativo e da administração pública. E tem um sentido diferente daquele princípio da legalidade que a gente estuda em direito constitucional em relação aos particulares, em relação aos cidadãos. Porque o princípio da legalidade diz que o agente público, o princípio da legalidade administrativa, assim chamado, diz que o agente público só pode agir, só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Né? Essa é uma diferença em relação ao princípio da legalidade previsto para os cidadãos, para os particulares. Por quê? Porque o cidadão pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Ou seja, é uma liberdade mais ampla que o cidadão tem no seu agir. Já o agente público, representando a vontade do Estado, só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Ele não tem uma amplitude muito grande de liberdade na sua atuação. Porque a lei, traduzindo a vontade da maioria do povo, já que a lei é feita através de seus representantes, imputa ao agente um conjunto de ações, um conjunto de funções, um conjunto de deveres, os quais devem ser executados estritamente conforme a lei prevê. Essa é a chamada teoria do órgão ou teoria da imputação. Por isso que nós falamos em imputação e não em representação. Porque a representação, como nós vimos em relação à teoria da representação no slide anterior, a representação se dá quando há uma incapacidade de atuação do agente. E dizer que o Estado é incapaz é impedir a sua responsabilização. Então, a teoria da representação não foi acolhida como uma teoria adequada para explicar essa relação entre o agente público e o Estado. Bom, meus amigos? Para que eu esteja sendo claro para vocês, comentem aqui, tirem as suas dúvidas, e quem tiver dúvida também, ainda se permanecer com dúvida após a aula, poderá me procurar na próxima aula, que será presencial, novamente, né? E também poderá enviar e-mail para profarleysouza@gmail.com, né? E eu teria o maior prazer em retirar essas dúvidas, tá certo? Beleza. Diz o artigo 37 da Constituição, parágrafo 6 o seguinte, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo. Ou seja, presume-se que a vontade manifestada pelo órgão público ou pelo agente público é a vontade do Estado. E esse agente, quando age, se gerar algum dano para alguém,
ele não vai responder subjetivamente no primeiro momento, porque o lesionado vai acionar diretamente o Estado para poder buscar sua indenização. E esse agente público só irá ser responsabilizado não pelo que foi vitimado, mas pelo próprio Estado, se ele tiver agido com dolo ou culpa, através de uma ação chamada ação regressiva, né? Em que o Estado vai verificar se esse agente agiu com culpa ou dolo, para poder que ele ressaça o Estado naquele prejuízo que o Estado teve. Agora, a relação entre o Estado e a vítima do dano não precisa ter esse agente público no polo passivo, porque o Estado responde objetivamente, certo? Pelos danos causados pelos seus agentes. Tanto o Estado como as empresas privadas, as pessoas jurídicas de direito privado, né? Prestadoras de serviço público, conforme o artigo 37, parágrafo 1. Então, repito, a teoria que é válida hoje em dia para explicar essa nossa relação entre o agente público e o Estado é a teoria do órgão ou teoria da imputação, certo? Presume-se que a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio de órgãos, que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica. De tal modo que, quando os agentes que atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se que esta foi manifestada pelo próprio Estado. Beleza, meus amigos? Beleza. Tranquilo. Então, agora vamos tentar caracterizar órgãos públicos, né? Que órgãos públicos são aquelas divisões de competências que acontecem dentro do ente político, da entidade política, certo? Da administração direta. Pensemos na administração direta, no caso de desconcentração, numa estrutura hierarquizada, né? A União tem Presidência da República, ministérios, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e tem os seus respectivos agentes, né? Em cada ministério, o Ministério da Justiça, tem lá Polícia Federal, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Sistema Penitenciário Nacional, né? Secretaria de Sistema Penitenciário Nacional. Nos estados, nós temos Polícia Estadual, Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, no caso da Segurança Pública. Nós temos, no âmbito do município, Secretaria Municipal de Saúde. Tudo isso são órgãos dentro de uma estrutura hierarquizada que compõe a administração direta, certo? Então, vamos estudar um pouco o que são os órgãos públicos, né? Verificar suas características para diferenciá-los daqueles que compõem a administração indireta, certo? Que são pessoas jurídicas. Bom, vamos lá. Doutores, a administração ela é dividida em vários pedaços, pois quanto mais especializada ela se torna, melhor ela vai cuidar de sua parte, né? Daquela parte. Então, cada divisão da administração foi chamada de centro de competência, centro especializado de competência. Esses centros especializados de competência decorrem do que nós já explicamos aqui para vocês, de um fenômeno chamado desconcentração. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz o seguinte: os órgãos públicos são unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado, ou seja, os órgãos públicos recebem competências para exercer, e dentro dos órgãos públicos nós temos os agentes públicos, que têm a competência para exercer a vontade do Estado, certo? Para executar a vontade do Estado. Sempre respeitando os ditames legais e o princípio da legalidade administrativa. Então, órgãos seriam um centro de competência que aglobam, por sua vez, vários agentes, ou apenas um agente. Existem órgãos que nós chamamos de singulares, dentro da administração pública, e esses órgãos são instituídos para desempenhar funções estatais. Certo? Sempre, portanto, através de agentes, pessoas físicas, porque o Estado não sai aí por aí andando, né, para fazer as coisas, para assinar contrato. Toda a atuação estatal depende de um agente público para que se concretize. Certo? Beleza. Então, a característica que marca os órgãos públicos é que eles não possuem personalidade jurídica. Portanto, eles não têm aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações.
os órgãos públicos, via de regra, né, e há algumas exceções que eu vou abordar depois, eles não podem atuar juridicamente em nome próprio. E professor, Ou seja, quando a Polícia Federal a Polícia Federal não pode ser parte em um processo judicial. A Polícia Federal não pode ser, sei lá, o Secretaria Municipal de Saúde não é parte em um processo judicial porque ela não tem personalidade jurídica, certo? E aí alguns vão me perguntar, né? E esse é o momento. Professor, mas como é que os órgãos públicos possuem CNPJ? Já que CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Veja, o fato de possuir CNPJ não é o que dá personalidade jurídica a um órgão. A existência de CNPJs vinculados a órgãos públicos, que, por sua vez, estão vinculados a uma pessoa jurídica, vamos supor que seja um órgão público federal, está vinculado à pessoa jurídica da União. A existência de CNPJ é para poder fazer o controle das relações jurídicas que esse ente e esses órgãos realizam no seu dia a dia, na sua atuação administrativa, com particulares, através de licitações, através de contratações, de serviços terceirizados, prestações de serviços, contratação de prestação de serviços. Então, o CNPJ de um órgão público não é a confirmação da sua personalidade jurídica. Isso pode confundir muita gente. É apenas um cadastro feito para que, para que tanto a Receita Federal como a própria administração possa controlar a movimentação dos recursos que saem do nível hierárquico superior para financiar as atividades dos níveis hierárquicos inferiores, certo? Principalmente naquelas obrigações do dia a dia, né? Naquelas relações que o órgão público precisa ter para, por exemplo, a Polícia Federal vai licitar armas, né? Vai fazer uma procedimento de licitação para adquirir munições e pistolas para os seus agentes policiais. Essa licitação ela vai ser gerenciada pelo Departamento de Polícia Federal, mas é um ato que está sendo realizado em nome da União. Então, a União é que é parte em um processo judicial que vise, por exemplo, criticar o edital de licitação. Mas aí o autor do processo contra a União, contra essa licitação, vai propor o processo contra a União, indicando, por exemplo, o gestor da Polícia Federal que subscreveu a abertura do processo de licitação. Esse gestor não vai ser o responsável diretamente nesse processo, pois o responsável é a União. Se ele tiver agido com culpa e dolo e gerado dano, por exemplo, a um particular, quem vai pagar o particular em emissão é a própria União. E depois, se ela quiser, ela pode entrar com ação agressiva em face do gestor do órgão. Mas o órgão não tem personalidade jurídica. Essa é a principal característica para diferenciar um órgão público de uma entidade administrativa. Certo? E a existência de CNPJ para os órgãos públicos tem a ver apenas com controle, fiscalização que a Receita precisa ter, a Receita Federal, e a própria União precisa ter no executar da distribuição dos recursos públicos para esses órgãos poderem funcionar. Certo? Ela não é uma prova de que o órgão público possui personalidade jurídica, porque estes órgãos públicos, de fato, não possuem personalidade jurídica. Bom? Tomara que eu tenha sido claro aí para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim depois, ou me perguntar na próxima aula presencial que nós teremos. Então, meus amigos, apresentada essa parte aí, teórica inicial, vamos abordar aí algumas observações importantes, certo? Vamos lá. Primeira observação. Órgão público pode celebrar contrato administrativo? Veja, se o órgão público não tem personalidade jurídica, ele não pode celebrar contrato. Porque para realizar contrato, vocês devem ter visto isso no direito civil, é preciso ter capacidade. Lembra de capacidade jurídica? Capacidade para ser parte? Pois o órgão público, portanto, ele não tem capacidade para celebrar um contrato administrativo. Quem celebra o contrato é o ente político, pessoa jurídica de direito público, representado pelo órgão ou por um agente daquele órgão, a qual é imputado, né, o dever de traduzir a vontade desse ente. Certo? Então, prevalece, em regra, né,
a ideia de que um órgão público não pode celebrar um contrato administrativo, certo? O contrato, por exemplo, é celebrado pelo ente. Então, se vai haver uma licitação para aquisição de armas, quem vai ser a parte no contrato vai ser a União de Armas para a Polícia Federal, no exemplo, né? Quem vai ser a parte no contrato vai ser a União. E a União vai estar sendo representada naquele contrato pelo gestor da Polícia Federal, por exemplo. O contrato é celebrado pelo ente político ao qual o órgão está vinculado, certo? A lei autoriza que ele seja assinado por outra pessoa que não o presidente da República, mas a lei atribui ao presidente, por exemplo, superintendente da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte a subscrever esse contrato em nome da União, através da imputação, certo? Órgão público pode fazer licitação? Sim, né? Eu acabei já dizendo antes de responder essa pergunta. Sim, ele pode licitar. Ele vai fazer o procedimento licitatório, publicar o edital, recolher as propostas, verificar quais propostas são mais vantajosas para a administração, escolher quem venceu, adjudicar o contrato, mas assinar como sendo a parte nesse contrato não é atribuição do órgão, e sim da pessoa jurídica para a qual ele está, com a qual ele está vinculado. Certo? Beleza. Tem algumas exceções aí sobre essa impossibilidade de alguns poucos assinarem contrato. Certo? A emenda constitucional número 19, de 98, criou uma figura atípica, sui generis, diríamos assim, chamado contrato de gestão, que é celebrado entre um órgão da administração pública com a própria administração pública, certo? Então, a exceção em relação a essa questão de assinar contratos por parte de órgãos é o que está previsto na Constituição, denominado de forma contrato de gestão. Está previsto no artigo 37, parágrafo 8º, certo? Houve momentos em que se discutiu se isso era constitucional, se era inconstitucional, porque o órgão não tem capacidade jurídica. Ora, imagina aí a Polícia Federal assinando um contrato de gestão com o Ministério da Justiça, qual é subordinado, né? É algo tanto quanto até mesmo ilógico, né? Só que o termo contrato de gestão continua sendo válido, certo? Foi um instituto que foi criado para tentar buscar maior eficiência dos órgãos públicos e, ao mesmo tempo, dar a eles mais autonomia, certo? Nós veremos isso quando nós formos tratar um pouco mais na frente, né, de contratos administrativos, né? É uma matéria que vamos ver um pouco mais na frente do nosso curso, mas relembre, o contrato de gestão é um contrato que é assinado de um órgão público com a entidade política a qual está vinculado, que mira garantir a este órgão público maior autonomia administrativa e exige deste órgão público resultados mais eficientes. É isso que nós poderíamos apresentar nessa parte inicial do curso, em que vocês ainda estão entendendo o que são entidades políticas, entidades administrativas. Certo? Beleza. Ou seja, o contrato de gestão continua sendo válido. Ele pode ser assinado por um órgão público, mas é a única exceção que nós vamos encontrar no nosso ordenamento jurídico para a celebração de contrato por parte de órgão. A regra é que, por não ter personalidade jurídica, o órgão não tem capacidade jurídica. Se não tem capacidade jurídica, não poderia assinar um contrato. Todavia, esse novo instituto criado pela emenda 19 autoriza essa assinatura de um contrato de gestão por órgão público, certo? Ainda há divergência na doutrina, mas houve esse debate, o STF, mas até hoje o STF não declarou nada inconstitucional, certo? Primeiro até hoje, né? Esse slide eu fiz no dia 12 de agosto de 2022, mas até hoje isso também não mudou, então o contrato de gestão continua podendo ser assinado pelo órgão público, certo? Segundo a posição majoritária, o órgão público só pode ir a juízo em busca de prerrogativas funcionais e, como sujeito ativo, pode ajuizar a ação, mas em face dele não se ajuiza. Lembra vocês que eu falei que os órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica, em regra, eles não podem
participar de processos como parte. Falei isso ao longo dessa aula. Se você não lembra, depois retorne o vídeo e vocês perceberão que houve um momento em que eu disse isso. Beleza, professor, beleza. Se eles não podem, mas há um caso, certo? Que é excepcional, que a doutrina tem autorizado a participação, o Supremo tem autorizado a participação de órgão em processos judiciais. É quando este órgão público tem tido as suas prerrogativas desrespeitadas por outro poder, ou por outro órgão, por outra instituição. Então, o órgão público, em algumas situações, ele pode participar de um processo judicial na defesa das suas prerrogativas. O professor me deu um exemplo para me entender? Não estou entendendo isso não, professor. Beleza, vamos lá. Imagine que o Poder Executivo do município, o prefeito, que é um órgão público, a prefeitura é um órgão público do município, certo? E o prefeito é quem tem a chave do cofre para determinar o repasse dos duodécimos das câmaras municipais, certo? E aí o prefeito não repassa o duodécimo das câmaras municipais, que é o orçamento próprio do Poder Legislativo Municipal, para que o Poder Legislativo possa exercer as suas funções com autonomia, para que a Câmara de Vereadores, né, possa exercer sua função com autonomia financeira, se autogerir. E o prefeito não repassa esses valores. Vejam, aí nós temos dois órgãos do município, Prefeitura e Câmara de Vereadores, ambos pertencem ao município, um órgão do Poder Executivo, outro do Poder Legislativo, sendo que um dos órgãos está tendo as suas prerrogativas constitucionais desrespeitadas. Então, quando isso acontece, a própria Câmara Municipal, que é um órgão, pode ajuizar a ação como parte na defesa de sua prerrogativa de ter as transferências obrigatórias dos duodécimos feitas pelo Poder Executivo para ela poder exercer as suas competências. Então, nesse caso, é permitido a participação em juízos através da judicialização, da interposição de ações judiciais para defesa de prerrogativas por parte de um órgão público. Nesse caso, o meu exemplo é a Câmara Municipal, entrando com ação no Poder Judiciário para que o outro órgão, que é o Poder Executivo, entrando contra o município, né, na figura do órgão Poder Executivo, para que o município cumpra a obrigação, por meio do seu prefeito, de repassar os duodécimos a que faz jus o Poder Legislativo para bem poder exercer as suas funções, já que os três poderes são independentes, harmônicos entre si. Certo? E o Poder Executivo do município, nesse caso, não está respeitando a norma constitucional que dá a autonomia financeira e administrativa da Câmara Municipal, que tem um orçamento próprio, uma porcentagem do orçamento é vinculada, uma porcentagem do orçamento é determinada, uma quantia é fixada para ser encaminhada à Câmara para que ela possa exercer a função legislativa, que é tão importante na representação dos interesses do povo, né? O Poder Legislativo é um poder que diretamente representa a vontade popular das várias ideias que estão aí dentro do grupo social, certo? Então, essa exceção, outra exceção, né, que nós temos em relação ao órgão não ter personalidade jurídica, mas poder estar em juízo. Nós também temos a primeira exceção que eu acabei de falar, que é a possibilidade de um órgão, sem ter personalidade jurídica, poder realizar contrato de gestão, certo? Então, esses slides aqui, nós vamos abordar agora eles estão tratando disso, certo? Beleza, meus amigos? Deixa eu só abrir aqui para nós, certo? Segunda posição majoritária, o órgão público só pode ir em juízo em busca de prerrogativas funcionais. Foi o que eu apresentei para vocês. Como sujeito ativo, pode ajuizar a ação, mas em face dele não se ajuiza. Então, beleza? Então, nesse caso, a ação seria da Câmara contra o município, no qual aquele prefeito gerencia, pedindo para que o município, por meio do órgão prefeito municipal, encaminhe os duodécimos para a conta da Câmara para poder exercer os seus valores, as suas prerrogativas, certo? Essa capacidade processual, ela é aceita de forma específica, certo? Todavia, diz aqui o nosso slide, essa excepcional capacidade processual só é aceita em relação aos órgãos mais elevados do poder público, de natureza constitucional, quando defendem suas prerrogativas e competências. Certo? Beleza.
Então, eu acho que nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro vídeo, nós já podemos aí encerrar. Eu vou continuar nessa aula, vou fazer outro vídeo. Vocês, por favor, assistam este vídeo e o próximo, que eu pretendo acabar esse conteúdo hoje, nessas 2 aulas que eu vou disponibilizar na quinta-feira. Então, vocês terão que acessar essa aula, assistir e comentar, e depois acessar a segunda aula, assistir e comentar, para que eu possa colocar a presença de vocês na nossa aula, certo? Vou dar uma paradinha, vamos tomar um café. Vocês aí em casa vão tomar um café, e daqui a alguns minutos vocês vão voltar para assistir o segundo vídeo, a segunda parte do vídeo, que será apresentado para vocês. Bom? Até logo. Já já a gente se encontra novamente.